Autodescobrimento. Uma busca interior. Palavras de Joana de Ângeles. Muito antes da valiosa contribuição dos psiquiatras e psicólogos humanistas e transpessoais, quais Kubler-Ross, Grof, Raymond Moody Jr., Maslow, Tarty, Viktor Frankl, Goleman e outros que colocaram a alma como base dos fenômenos humanos à psicologia espírita, demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. O reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas de eventualidade genética. Assim, considerando o ser humano, começaria na concepção e anular-se-ia na morte, um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos, aglutinando e aprimorando moléculas que se transformaram em um código biológico fatalista. Por outro lado, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências da evolução. O conceito materialista, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes. Inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos, respectivamente, que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da morte, constatando a realidade do espírito como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e desconcerto. Não nos atrevemos a negar os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. No entanto, adimos que eles decorrem de necessidades da evolução, que impõem a reencarnação no lugar adequado entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação, de crescimento interior. O lar exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica, correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia, ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes, enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão.
Remanesce-lhe no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo diante das decisões a tomar. Não identificado com os propósitos da finalidade superior da vida, quando convidado à libertação dos vícios e paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas, essa dualidade do negativo e do positivo desenha-se-lhe no pensamento, dificultando-lhe a decisão. É comum, então, o assalto mental pela dúvida: isto ou aquilo? A definição faz-se com insegurança e o investimento para a execução do propósito novo diminui ou desaparece em face das contínuas incertezas. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, a insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. Desejo sincero de mudança. Persistência no tentame. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Capacidade para crescer emocionalmente. Porque se desconhece, vitimado por heranças ancestrais de outras reencarnações, de castrações domésticas, de fobias que prevalecem da infância pela falta de amadurecimento psicológico e outros, o indivíduo permanece fragilizado, susceptível aos estímulos negativos por falta da autoestima, do autorrespeito, dominado pelos complexos de inferioridade e pela timidez, refugiando-se na insegurança e padecendo aflições perfeitamente superáveis, que lhe cumpre ultrapassar mediante cuidadoso programa de discernimento dos objetivos da vida e pelo empenho de vivenciá-la. Inadvertidamente ou por comodidade, a maioria das pessoas aceita e submete-se ao que poderia mudar a benefício próprio, autopunindo-se e acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade com que se vê a braços, quando o propósito da divindade para com suas criaturas é a plenitude e a perfeição. Dominado pela conduta infantil dos prêmios e dos castigos, o indivíduo não amadurece, o eu profundo, continuando sob o jugo dos caprichos do ego, confundindo resignação com indiferença pela própria realização espiritual. A resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. Liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e de destruição. Ao apresentarmos o nosso livro aos interessados na decifração de si mesmos, tentamos colocar pontes entre os mecanismos das psicologias humanistas e transpessoal com a doutrina espírita, que as ilumina e completa, assim cooperando de alguma forma com aqueles que se empenham na busca interior no autodescobrimento. Não nos facultamos a ilusão de considerar o nosso trabalho mais do que um simples ensaio sobre o assunto, com um elenco amplo de temas coligados no pensamento dos eméritos estudiosos da alma e com a nossa contribuição pessoal. Uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na treva. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Esta é uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam, tendo Jesus como modelo e terapeuta superior para os problemas do corpo, da mente e do espírito. Rogando escusas
pela sua singeleza, permanecemos confiantes nos resultados felizes daqueles que tentarem o autodescobrimento, avançando em paz. Salvador, 30 de novembro de 1994. Joana de Ângeles.